Olha, esse aqui, então, é a tabela verdade para se P, então Q. Então, P e Q são proposições matemáticas, e esse conectivo lógico, essa setinha à direita, significa se então. Então, é um conectivo lógico novo, mas que a gente vai ver, ele não é um conectivo atômico, porque os conectivos atômicos são o ou, o e e o não. Porque esse se então, você escreve com relação a esses outros três conectivos que eu mencionei, entendeu? Tanto se então como o se somente se, que são os dois que a gente vai ver, começando agora pelo se então. Essa setinha, tá? Pode ser que tem lugar que faça setinha dupla, né? Ou faz uma setinha mais alongada, ou então faz uma setinha dupla, mas para não, porque a setinha às vezes você usa para mais de uma finalidade. Não estou lembrando aqui agora, mas É implicação lógica, né? Que implica, e a outra é o condicional, né? Não é isso? o condicional e esse se então, é o condicional, exatamente. Agora, implica, se diz, se é equivalente, no caso, tipo assim, duas, porque eu estava usando como equivalente, eu estava usando os três tracinhos. Tem um livro de lógica que eu estou estudando mais avançado, ele usa esses dois pontos com três traços. Não sei por que ele pôs os dois pontos, porque talvez vai querer usar só os três traços para alguma outra coisa, né? Mas esses dias mesmo eu estava escrevendo algo e eu lembrei, tinha algum contexto que a setinha podia significar outra coisa. Até eu falei assim, em lógica. Eu não lembro, mas tem um contexto que você usa ela com outra. Porque talvez essa implicação que o Pedro falou seja a equivalência, né? Também. Exatamente. Aqui ele significa se então. Se P, então Q, né? Se P, então Q, só isso. Então é uma proposição condicional, ele todo, né? Porque quando você fala P é uma proposição, Q é outra, esse símbolo é um conectivo, que conecta duas suposições. Agora, todo ele, que você podia chamar de R aqui, por exemplo, se P então Q, é uma proposição só, chamada proposição condicional. E aí a gente faz a tabela verdade, VV, VF, FV, FF. Então vamos, agora vocês respondendo. Se você tem o P verdadeiro e o Q verdadeiro, a proposição condicional se P, então Q, vai ser verdadeira ou falso? Verdadeiro. Ok. Agora, se você tiver que o P é verdadeiro, então aqui alguma dúvida? Porque assim, o P é verdadeiro, o Q é verdadeiro, ele está dizendo que o se P, então Q, está dizendo se P é verdadeiro, então Q é verdadeiro. Aí ela está correta. Agora, se o P for verdadeiro e o Q é falso, essa proposição se P, então Q, vai ser verdadeira ou falsa? Falso. Por quê? Se eu não me engano, seria uma falácia. Se eu não me engano, assim que se fala, a pessoa sair de uma proposição verdadeira e chegar a uma conclusão falsa. Peraí, explica de novo aí, que eu quero espremer para ver o máximo que extraio de informações de vocês. Se eu não me engano, a gente chama de falácia quando parte de uma proposição verdadeira e chega a uma conclusão falsa. Ou seja, pode ser verdade, mas não em todo caso. Quer dizer, no caso, se a conclusão verdadeira ou outra falsa, a conclusão é falsa. Entendi. Esse falso que você está falando, o que é falso? A conclusão que se chegou, que parte de P vai chegar em F, parte da proposição verdadeira e chega em uma falsa, quer dizer que o caminho foi errado. Tá, você está falando que, não, então, assim, isso tudo, né? Essa proposição condicional inteira, que é se P, então Q, se o P for verdadeiro e o F for falso, ela inteira vai ser falsa, é isso? A conclusão. Não, você está chamando de conclusão, né?
Porque se o P é verdadeiro, eu fiquei assim, não, como que vai ser ela inteira falsa? O P é verdadeiro? Não, é porque, exatamente. Então, é porque agora, aí que tá, ó, vou pôr um parênteses aqui, ó. Tudo isso aqui é uma proposição só agora, que você pode chamar de R. Porque, assim, você coloca... que eu entendi, você está chamando de conclusão, mas a conclusão é o R. Eu poderia ter chamado isso aqui de R, que dentro do R, que, sei lá, não sei se é dentro, né, mas o R significa se P, então Q. Porque quando você fala verdadeiro ou falso, você está falando verdadeiro ou falso para uma proposição, já que você não pode falar verdadeiro... o conectivo é verdadeiro ou falso. Não, o conectivo é o conectivo. Ele está ali só... Imaginei, por exemplo, 3 é ímpar e 5... 3 é primo e é ímpar. 5 é primo e também é ímpar. Portanto, todos os números primos são ímpar. Bem. Não. Uhum. Não, tudo bem, mas é que aí, se for para fazer... entra numa coisa mais complicada do que um se P, então que... Só para enfatizar, eu estava só enfatizando que isso aqui é uma proposição só, proposição condicional, que significa... Então, o que você chamou de conclusão é esse R aqui. Então, o que você está dizendo é que é falso e você acertou. É falsa. É só um suspensezinho, mas para poder saber como que vocês chamam as coisas e tal. Professor? Oi, Professor? Marcos. Eu estava estudando para concurso também e eu vi que ele chama que quando tem o C, P, então Q, ele disse que a primeira proposição, no caso aí o P, é uma proposição suficiente e o Q é necessário. É por isso que é falso, porque a primeira não, ela é suficiente para si mesma e a outra é que é necessária ser verdadeira. É assim, eu não sei se eu expliquei direito, mas é assim que eu entendi lá quando eu estava assistindo umas videoaulas. Legal, nossa, legal. Essa terminologia, sim. O livro traz também. Eu acho que eu não coloquei nas minhas notas. Uhum. Ou até coloquei, vai aparecer mais para frente, talvez. Mas Porque é diferente do ser somente ser, que as duas são necessárias. Nesse daí é só a segunda que é necessária. Exatamente. Perfeito. Alerta de spoiler. Isso, exatamente. Depois que eu abrir essas duas, eu volto a falar nisso que você falou, Marcos. O seguinte, se o P é falso e o Q é verdadeiro, como é que fica se P, então o quê? Aqui é falso e aqui é verdadeiro. Verdade. Então, verdadeiro. E por que é verdadeiro? Bem, a pergunta de se era verdadeiro ou falso era mais fácil. Porque aqui é falso. Se você vai partir de uma coisa falsa, resultar numa coisa verdadeira. Professor, eu não sei não. Eu ilustrar um exemplo da viagem. Não importa como eu cheguei lá. O importante é que cheguei. Professor? Como eu tinha falado anteriormente, como ele chama de a primeira proposição é suficiente, a segunda é necessária, não necessariamente a primeira tem que ser verdadeira para a proposição inteira ser verdadeira, porque ela é suficiente para si mesma. Ela já, ela não necessita da segunda para ser verdadeira. Essa é a explicação que eu tive, né? Tudo bem. Então, vamos ver se a Juliana acertou. Então, com base nisso, você falaria que é verdadeiro também, né, Marcos? Sim. Então, Juliana e Marcos acertaram. Agora, essa aqui é mais doidinha. Se o P é falso e o Q é falso, se P, então o Q vai ser verdadeiro ou falso? E por quê? Verdadeiro. Por quê? Porque eu aprendi em lógica que era... Você sabe explicar, Juliana? Não, professor. Não sei explicar. Mas eu sei que é verdadeiro. É que é verdade que uma coisa falsa é falsa.
É É verdade, quando a coisa falsa é falsa. é uma explicação bem criativa mesmo. É verdade. É verdade. Não é verdade que isso aqui é falso? É verdade, é falso. É. Mas dois falsos não geram verdadeiro também, né? O falso do falso é verdadeiro. Mas. Tá, então a Galbiné está falando aqui, ó. Pelo que o Marcos falou, seria verdadeiro. Agora, eu não sei se a Galbiné está falando do 3 ou do 4, né? Porque, ó, Juliana, que respondeu primeiro e rápido, a primeira vez que você viu, né, seja verdadeiro ou falso, que eu não sei o que é, porque eu não abri ainda aqui, mas a primeira vez que você viu, então tá certo, Galbiné. Primeira vez que você viu, você entendeu ou você aceitou, Juliana? Eu aceitei, professor, porque Professor, é difícil. eu acho, assim, eu também aceitei um pouco, mas na hora, eu lembro que no dia eu entendi, mas eu acho que eu fiz uma coisa tipo, é meio que, na minha cabeça eu formei que era um negativo com negativo, então meio que daria um positivo, entendeu? Então, Acho- você está dizendo, o que o Marcos agora está dizendo, é o que o Pedro falou, que seria... É dizer que é negar uma negação, como se estivesse negando uma negação, não é? Não, mas isso aí seria uma regra mnemônica, tá? Isso aí não explica. É mais uma regra Sim, mnemônica que você cria para lembrar. Então, exatamente. segundo a sua regra, Marcos, aquela que você falou, o que é necessário. Então, aqui é o que? Você falou que era necessário. Se ele é necessário que ele seja verdadeiro para que aqui seja verdadeiro? É isso? Pelo que você explicou? Não, ele é o termo necessário no sentido de que ele depende do anterior. Tá, Ele então, depende. então se ele depende do anterior, vai ser falso aqui, porque esse anterior é falso. Não, mas se ele depende de que o anterior seja verdadeiro. Se o anterior for verdadeiro. Não, peraí, agora eu me embolei, professor. Agora eu me baguncei aqui. Não, eu tô falando, porque fazer pergunta é mais fácil. Eu tô fazendo um monte de perguntas, porque é mais fácil perguntar. Jogou de axioma, só não pode sair do V e chegar em F. Fica demais. Isso isso que o Pinheiro falou agora, já é uma regra que é um pouco, não é mais do que mnemônica, já está indo mais em direção à explicação, né? Não está explicando tudo ainda, não está explicando essa parte ainda, mas está indo em direção a. Bom, vamos deixar de suspense e abrir que é verdadeiro. Isso. Ó, é o seguinte, a primeira vez que eu estudei isso foi em 2018, acho, 17, e eu não achei isso aqui fácil de entender, não. E eu acho que é meio comum, né? Por isso que eu até perguntei para a Juliana se é a primeira vez que viu e tal. Não sei o Pedro, se também entendeu. E mais alguém que queira falar. Eu tô chamando o pessoal que fala mais, só que... Não é decora mesmo, sei. Não, tenta colocar algumas frases assim, mas se você vê o livro, é só VF, FV, VV, VF, FVF e não tem papo, não. É mesmo, quando eu via muito exemplo para demonstrar que isso aqui é verdade, é certo, eles usavam muito frases, mas quando a gente vai ver o livro não tem frase. Então, eu estava pensando uma frase também, por exemplo, vamos supor que o P seja, não sei se vai fazer sentido isso, se vai dar certo esse exemplo, mas se amanhã fizer sol, é o P, vou à praia, é o Q. Então, digamos que não faça sol e eu não vá à praia. Agora, o que eu vou perguntar é o seguinte, é verdadeiro a frase, se amanhã fizer sol, eu vou à praia? Mesmo que não faça sol e que eu não vá à praia? Continua sendo verdadeira, porque se amanhã fizer sol, eu vou à praia. Essa frase. Aí chega no dia de amanhã,
Você pergunta, a frase que eu falei ontem, ó, não fez sol e eu não fui à praia. Mas a frase que você falou ontem continua sendo verdadeira? Continua, porque se fizer sol, eu vou à praia. Não fez sol, nem fui à praia. Mas a frase em si, se fizer sol, eu vou à praia, ela continua sendo verdadeira. Agora, ela não é verdadeira, no caso que o Marcos Pinheiro falou, que só é falso quando você tem um V e F. Por exemplo, se amanhã fizer sol, vou à praia, e fez sol, e eu não fui à praia, então eu menti. Então a frase que eu falei é mentira. Porque, eu estou falando assim, ontem eu falei, se amanhã fizer sol, vou à praia. Aí fez sol, e eu não fui à praia, eu menti. Então é falso. Eu acho que essa frase é bem, assim, eu consigo entender bem. Agora, tem um outro caso mais, tem uma explicação mais profunda, que eu vou falar agora. Em um assalto, tem-se um suspeito. Se é falso que ele estava na cidade, então é falso que ele possa... nessa linha. Porque você falou não é verdade, eu prefiro pensar como falso do que falar não é verdade. Mas nessa linha. Outra coisa que entra aqui, viu, que está implícito aqui, alguém sabe mais, o que mais está implícito no 9? Uma coisa que tem um nome específico. Aliás, tem duas coisas relacionadas com esse 9 aqui. Tem um que é um nome bem conhecido, acho que eu até já mencionei para vocês aqui, em aulas anteriores, e um outro é um paradoxo também importante não, também conhecido, que eu acho que alguém mencionou algo parecido. Eu acho que é o seu primeiro. Seria no caso de uma demonstração por absurdo. Dizer que é falso, um pressuposto falso vai dizer que o pressuposto verdadeiro vai concluir aquilo que eu queria provar. Não, porque eu vou mostrar para vocês como é que prova isso, tá? Como é que prova essa... quer dizer, o que significa essa setinha em termos de conectivos lógicos atômicos, que é o e, ou e não. Esse 9 está relacionado com duas coisas. Uma coisa é a verdade por vacuidade. Por exemplo, se eu falar assim, se eu voasse, eu seria Deus. É verdadeiro ou falso? A frase, se eu voasse, eu seria Deus. Eu mesmo, né? Professor Matheus. É verdadeiro? Eu vou? Não. Assim, por conta própria, não. Eu sou Deus? Também não. Então, a frase é verdadeira. Se eu voasse, eu seria Deus. Isso é chamada verdade por vacuidade, que é quando você afirma coisas sobre os elementos do conjunto vazio. Tem mais para frente no livro, aparece a verdade por vacuidade. Ele explica melhor, através de um exemplo, inclusive envolvendo unicórnio, né? Ele fala que os unicórnios são violetas. E é uma verdade, se você falar, os unicórnios são violetas. Porque, supostamente, unicórnio não existe. Pelo menos o animal, assim, corpo físico. Então, você pode falar o que você quiser dele, que vai ser uma verdade. Por vacuidade. E o livro usa esse exemplo que eu acabei de falar. Agora, vamos fazer uma tabela verdade para não P ou Q. Deixa eu ver aqui. Aqui já está a resposta, né? Bom, eu acho que dá para fazer de cabeça aqui, sem fazer aquele... Então, fala para mim, mesma coisa, VV, VF, FV, FF. Então, P e Q são verdadeiros. Pois é, então eu vou fazer aqui, verdadeiro, verdadeiro. Aí, o não P é falso. Deixa eu fazer todos de uma vez aqui. Aqui é verdadeiro e aqui é falso. Aqui é falso, aqui é verdadeiro, e aqui é falso, e aqui é falso. Então, eu vou fazer esse automático, porque, V, esse aqui é V,
Epa. Se aqui é V, vira F, vira V, vira V. Agora vamos fazer, vocês, fazer esse aqui. Quer dizer, o final, né? Então, por exemplo, a gente tem um ou aqui. Só que esse ou vai do verde para o azul aqui. Então, o que vai ficar nessa primeira linha? Você tem falso ou verdadeiro? O que dá? Pode falar. Verdade. Verdade. Agora, o segundo. Você tem falso ou falso. A gente está olhando aqui, ó. Para a gente tem que olhar esses aqui, ó. Esses aqui. Só esses dois. Então, falso. Agora você tem uma verdade ou uma verdade. Verdade. E o último, verdade ou falso? Verdade. Isso. Então, aqui ficou, a tabela verdade ficou VF, VV. A tabela verdade desse outro, do anterior, o caso anterior, ficou VF, VV. É a mesma tabela verdade, VF, VV. Comparando essas duas tabelas verdades, olha só que a gente descobre algo importantíssimo. Que a proposição se P, então Q, é equivalente a não P ou Q. Tá? Então, ou você tem não P, ou você tem Q. Vamos ver se dá para enxergar isso daqui. Ou você tem não P, que é esses dois. O que é não P? Significa P falso, né? Sim, não P, eu estou querendo dizer que P é verdadeiro, então não P é falso. Quando você fala não P, você tá implícito. Quando você fala P, você está implícito, querendo dizer ele verdadeiro, aqui no contexto, né? Então, se você fala não P, você está considerando eles dois falsos. Então, é a parte que é verdadeira. Ou, então, você tem que é verdadeiro. Então, se você... No fundo, ele está querendo dizer isso aqui, ó. O não P está aqui e o que está aqui. Então, nessas três situações, é que você tem verdadeiro. Você tem a tabela verdade como... Tem verdade na tabela verdade. Você tem um resultado verdadeiro na tabela verdade. Então, para você ver como ele não é um conectivo atômico, porque ele pode ser escrito em termos de outros conectivos mais fundamentais, que é o não e o ou. É isso aí. Então, vocês ficaram com alguma dúvida?